Bem-vindo todos para mais uma videoaula. Hoje agora a gente vai fazer um exercício utilizando o aerofólio de Joukowsky, ou seja, utilizando transformação conformal. Só que nós vamos fazer um exercício que resolve um problema de placa plana e é um ponto interessante que não foi apontado na teoria de aerofólio fino. Mas se a gente for lembrar da teoria de aerofólio fino, tendo uma placa plana, a gente colocava vários vórtices em torno dessa placa plana. E o valor da sustentação total, né, ela vinha do teorema de Kuta-Joukowsky, que era a partir da circulação total, que sendo essa circulação total, a integral de toda a circulação nessa placa. Porém, a gente não calculou essa sustentação a partir da diferença de pressão do extradorso com o intradorso. E um detalhe interessante, se a gente parar para observar, e se a gente parar para refletir, é o seguinte: se eu tenho um escoamento livre aqui com uma certa inclinação alfa, por definição, a força de sustentação ela será perpendicular a esse escoamento livre. Portanto, a gente tem um ângulo de ataque alfa aqui. Só que se a gente fizer a integral da pressão nessa placa, nós só vamos obter componentes de força na vertical. A gente não vai ter na direção da sustentação. Nós não conseguimos aqui gerar componentes de força que não sejam normais à placa plana, visto que no bordo de fuga e no bordo de ataque nós temos área zero. Então, aqui nós não conseguiríamos estimar qual que é a componente, né, a influência dessas áreas, dessas regiões do aerofólio na força total, mas tem que ter, visto que se a gente integrar a pressão na direção normal, nós só temos componentes normais ao aerofólio, e a sustentação ela não é normal ao aerofólio, ela é normal ao escoamento livre, né? Então, com a teoria do aerofólio fino, do aerofólio de Joukowsky, nós vamos tentar calcular isso fazendo duas abordagens distintas. A gente vai calcular o campo de velocidades em torno desse aerofólio, vamos aprender a lidar com a matemática desse problema, e aí a gente vai calcular a força de sustentação pela circulação e a força de sustentação pela pressão. Tá? Aí a gente vê o que acontece. Então vamos fazer a primeira coisa, que é cálculo da sustentação pela circulação. Bom, o que a gente sabe? Então o valor da nossa sustentação utilizando o teorema de Kuta-Joukowsky é dado pela ρ0 vezes a circulação, substituindo a circulação pela circulação do cilindro já com a condição de Kuta e sabendo que o nosso beta é igual a zero, o resultado é ρ do zero ao quadrado c vezes π vezes seno do ângulo alfa. Então esse é o resultado que a gente guarda por enquanto. Esse é o valor total da sustentação considerando a circulação que a gente tem. De certo modo é parecido com o que a gente fez na placa plana da aerofólio fino, mas lá a gente usou a distribuição contínua de vórtices e aqui vem da conformação do escoamento potencial complexo do cilindro para a geometria do aerofólio, que também pode representar a placa plana. Vamos fazer agora o cálculo da sustentação pela pressão. E aqui, fazendo um caminho meio que de trás para frente, vamos então, pelo resultado final que a gente quer, calcular o que a gente precisa antes. Então a gente sabe que a nossa força, a força total, ela é dada pela integral de menos a pressão vezes a área. Como no nosso caso a gente está fazendo uma placa plana, a nossa área ela é só na direção x, né? A gente só tem componente horizontal, ou seja, só componente vertical do vetor área, ou seja, a gente só tem área na horizontal. Portanto, a gente pode inclusive quebrar entre o extradorso e o intradorso, até porque para um determinado dx, o embaixo no intradorso é apontado para baixo. Então, seria menos a pressão vezes dx no extradorso, menos a integral no intradorso. Só que a nossa geometria ela vem da transformação, né? Se a gente for lembrar, a nossa transformação para o aerofólio de Joukowsky, ela é dada por y, f, mais c ao quadrado sobre 16f. E no nosso caso, como o μ, como o nosso cilindro está centrado na origem, então eu vou fazer um desenho aqui. Então aquele ângulo μ, aquele ângulo beta vai para zero. Então de onde que sai isso? Vamos explicitar. Então, se a gente tem, no caso do aerofólio, no caso geral, né,
que o aerofólio de Joukowski, eu tenho um centro aqui dessa circunferência. Lembrando que aqui a gente tem o menos epsilon vezes o F trailing edge. Lembra que aqui o F trailing edge é C sobre 4. E aqui a gente tem um I vezes M. E o vetor que une esses dois aqui, ó, que é usado para calcular o raio e o argumento, ele define o ângulo beta aqui, ó. Então, geometricamente, esse é o ângulo beta, tá? Só que como a gente vai fazer a placa plana e esse cara fica na origem, consequentemente, o raio A ele é dado por C sobre 4 e o beta é dado por 0. E assim, a gente consegue fazer o nosso F como o raio vezes a exponencial de θ. Dessa forma, né, a transformada ela fica dada por A exponencial de θ mais C ao quadrado sobre 16. Aqui, ó, a gente já pode substituir o raio por C sobre 4, portanto aqui também por C sobre 4, e aqui a gente vai ter C sobre 4 vezes exponencial de θ. Por consequência, a gente obtém, se a gente fizer toda a álgebra por causa dessa exponencial aqui embaixo, a gente passa esse complexo para cima e faz as simplificações, e a gente chega no resultado de C sobre 2 cosseno de θ. Tá? Então, a relação entre o ângulo θ e a posição x na placa fica direto. O interessante é que esse resultado ele só deu um resultado com um termo real. Lembrando que isso daqui ele é domínio complexo, né? O nosso resultado foi só um valor real, ou seja, nosso y é zero. Então, o componente imaginário do domínio é zero para a circunferência depois de transformado, o que resulta na placa plana, era o que a gente queria. Dessa forma, eu posso fazer o dx a partir da derivada, né, desse termo aqui. E esse dx eu vou precisar para substituir na integral, o que vai dar menos c sobre 2 seno de θ dθ. Por causa dessa característica da transformada, em vez de separar em duas integrais aqui, ela já automaticamente, quando eu estiver no terceiro e no quarto quadrante, o valor da área vai ser negativa. Então, a gente pode representar já de forma direta a nossa força como a integral da pressão. Essa pressão já dependente de θ, que multiplica menos c sobre 2 seno de θ dθ. Agora, como que a gente calcula essa pressão? Essa pressão ela vem da equação de Bernoulli. Nós sabemos da equação de Bernoulli que P numa determinada posição mais ρ, velocidade ao quadrado nessa posição sobre 2, tem que ser igual a pressão no infinito, mais ρ, velocidade no infinito ao quadrado sobre 2. Aí, dessa forma, a nossa pressão pode ser obtida pela pressão no infinito, mais a pressão dinâmica no infinito, 1 menos a razão, o quadrado da razão das velocidades. O que a gente precisa agora é definir essa relação aqui, ó, para o caso do aerofólio de Joukowski na transformação já para a placa plana, tá? Já considerando, então, a circunferência no centro. Então, dessa forma, obtendo U sobre U0 ao quadrado da placa, usando a transformação, o que a gente pode fazer? A gente tem a velocidade conjugada dada por 2 vezes I, U0, exponencial de θ menos exponencial de menos Iθ, que multiplica o seno de alfa menos beta menos seno de alfa menos θ. Tudo isso divide por 1 menos exponencial de menos I 2θ. Obviamente, o nosso beta é igual a zero, então a gente consegue simplificar. E esse denominador de 1 menos exponencial de menos I 2θ, também a gente pode usar para manipular. A gente consegue simplificar essa expressão para isso daqui. O zero que multiplica seno de alfa menos seno de alfa menos θ, e divide por seno, e que, com um pouquinho mais de matemática, né, essa velocidade, então, a gente pode isolar o zero, passando dividindo, e chegar no cosseno de alfa mais seno de alfa, que multiplica 1 menos cosseno de θ sobre seno de θ. O que falta agora é obter o módulo, que é nada mais do que o quadrado do módulo desse número complexo, o que
é obtido multiplicando pelo conjugado, né? Então, quando a gente obtém o w sobre o zero ao quadrado, obviamente, né, não vamos esquecer, o módulo do conjugado é igual ao módulo do nosso número complexo. Então, se a gente aqui não está... Usar w em vez de dar velocidade complexa, a gente não está cometendo nenhum erro. E ao fazer isso, a gente chega no resultado de que essa velocidade, nessa razão de velocidades ao quadrado, que é utilizada na pressão, ela pode ser escrita da seguinte forma. Continuar embaixo aqui na linha. Então aqui a gente pode utilizar agora esse resultado aqui, ó, representado por essas duas linhas, nessa expressão aqui para calcular a pressão e aí obter a sustentação. Então a gente tem que voltar para o cálculo da integral. Nós temos que a força calculada pela pressão, ela vai ser dada por C sobre 2, integral de 0 a 2π, P0 mais ρ de u zero ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 menos v sobre u sobre o zero ao quadrado, tudo isso multiplicado por seno de θ dθ, que vale fechar o parêntese. Então, tirando, né, porque a integral desse termo do P0 vezes seno vai dar zero, né, nós conseguimos organizar essa expressão tirando a pressão dinâmica da integral, e vai sobrar a integral de 1 menos u sobre o zero ao quadrado, tudo isso vezes seno de θ dθ. Então, novamente, né, a integral da constante vezes seno vai dar zero, ou seja, a gente simplifica esse resultado aqui e fica com a integral de u sobre o zero, tudo isso ao quadrado, multiplica seno de θ dθ. E substituindo esse u sobre o zero ao quadrado, que a gente obteve lá da velocidade, nós vamos ter que a nossa força vai ser integral, portanto, força de sustentação é integral de 0 a 2π, duas vezes cosseno de alfa, seno de alfa, 1 menos cosseno de θ, mais seno ao quadrado de alfa, que multiplica 1 menos 2, cosseno de θ, mais cosseno ao quadrado de θ, dividido por seno de θ, tudo isso dθ. Se a gente simplifica e resolve essa integral, o resultado final da nossa força de sustentação fica ρ, o zero ao quadrado, c vezes π, seno de alfa, cosseno de alfa. Então, olha que interessante, se a gente calcula o resultado utilizando a pressão, a gente obtém esse resultado aqui. Então, eu vou copiar ele e jogar numa nova lousa. E o valor da sustentação calculada pelo teorema de Kutta-Joukowski, considerando a circulação, é dado por esse termo aqui. Então, vocês podem ver que o valor da sustentação nos dois casos é similar, mas não é igual. Qual que é a diferença entre elas, né? Ó, o cosseno, esse cosseno aqui, que é a diferença entre os dois resultados. Nós podemos ver que essa leve diferença ela é dada pelo fato de que aqui, ó, nesse cálculo da pressão, a gente só está obtendo a componente vertical e não está tendo no escoamento a influência da sucção no bordo de ataque. Então, vamos fazer uma pequena observação aqui. Sendo aqui a nossa placa plana e aqui a força calculada pela pressão, essa força aí, ela tem uma inclinação alfa aqui, então ela é uma componente de uma certa força que a gente... Como que a gente calcula, né? A F, então vou colocar aqui como L pressão, vamos já forçar que isso estaria na direção perpendicular ao escoamento, então a L pressão vezes cosseno de alfa é igual a F que a gente calculou pela pressão. Então L pressão, ela seria ρ, o zero ao quadrado, C vezes π, seno de alfa, cosseno de alfa. Perdão, seno de alfa. O cosseno de alfa simplifica aquele cosseno que está lá, então fazer com uma outra cor. O cosseno de alfa que tinha na expressão calculada pela pressão, o cosseno da projeção, né? Então, esse resultado
que aparece aqui, ó, esse resultado aqui, ele é esse resultado aqui. Então, essa componente horizontal que vem, ó, desse LP seno de alfa, essa componente horizontal necessária para a gente calcular corretamente a força de sustentação devido à pressão, ela vem da sucção no bordo de ataque e da pressão de estagnação no bordo de fuga. Então existe, apesar de a gente ter uma área zero no bordo de ataque, a pressão ela é menos infinito, e se a gente fizesse um estudo mais detalhado da matemática dessa pressão nessa área, a gente obteria uma força finita igual a LP seno de alfa. Então, esse daqui é um exemplo interessante para discutir um aspecto físico do problema, que se a gente calcular por pressão não dá certo, mas se a gente calcular por circulação dá, e se a gente calcular por pressão, portanto, a gente precisa estimar a força devido à sucção no bordo de ataque e a força de pressão no bordo de fuga. Tá bom? Esse é o primeiro exercício, para vocês terem o primeiro sentimento aí sobre o uso da formulação. Mais vídeos virão na sequência. Bons estudos!